Ondas. Ondas são perturbações no meio físico. Então, qualquer perturbação no meio físico que transmite energia sem transporte de massa é onda. Então, tem aqui, ó, um exemplo que tem essas ondas no mar aqui, tá? Então, uma gotinha caindo na água aqui forma essas ondas aqui, ó, circulares, tá certo? Uma onda aqui transversal, uma onda de rádio, por exemplo, uma onda de luz, aqui a antena emitindo onda em várias direções, né? Ondas transversais em todas as direções, né? A classificação das ondas quanto à natureza, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, tá? Então, mecânica, isso aqui é um exemplo de onda mecânica, tá certo? Isso aqui é um exemplo de onda eletromagnética. Podem ser uni, bi, tridimensionais, então aqui nós teríamos aqui uma onda de uma direção somente, tá? Aqui nós teríamos uma onda bidirecional, ou seja, no plano, e aqui nós teríamos uma onda tridimensional. Quanto à vibração, nós temos dois tipos, transversais e longitudinais. As transversais, elas vibram no sentido transversal. Então a onda ela faz esse sentido. Então isso aqui é uma onda transversal. Já a longitudinal, ela vibra no mesmo sentido da propagação, ou seja, a propagação nesse sentido, a vibração também é nesse sentido. Então dessa forma, ela vai fazendo pequenos amontoados onde há a vibração e vai se propagando. Então nós temos a vibração na mesma direção, tá? Então, se você olhar aqui, ó, vibração, propagação, forma um ângulo de 90 graus. Então, quando você vê isso, é onda transversal. Quando não tiver tiver a mesma direção, são ondas longitudinais. Propriedades de uma onda. Então, as propriedades de uma onda tá aqui. Vamos começar estudando as ondas transversais. As ondas transversais, nós teremos aqui sempre o ponto mais alto vai ser chamado de crista e o ponto mais baixo vai ser chamado de vale. A distância entre duas cristas ou entre dois vales é chamado de comprimento de onda, tá certo? Então só é medir aqui com uma régua essa distância aqui. Isso aqui vai ser chamado de comprimento de onda. A letra que se usa para identificar isso é a letra lambda. Lambda, uma letra grega chamada lambda. A amplitude, então imagine a vibração nesse sentido, para cima e para baixo. Essa daqui é a referência da onda, tá? Então a amplitude seria esse espaçamento aqui, ó. Tá certo? E o período é o tempo necessário para ela ir de uma crista a outra, tá? É o tempo necessário para que ela execute um comprimento de onda, tá certo? Então o tempo em segundos, tá certo? Em segundos. Já a frequência vai medir o número de vezes que um ciclo ocorre em um segundo. Ou seja, ela vai ser o inverso do período, tá? Então período e frequência são coisas inversas, tá certo? Então a frequência ela é o inverso do período, ou seja, 1 dividido pelo período. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, são ondas transversais, tá? Dentre elas nós tem uma parte dessas ondas que nós conseguimos ver, que é chamado de luz visível, tá certo? Então, nós temos aí uma extensa gama aqui de ondas eletromagnéticas que dependem exclusivamente de sua frequência e comprimento de onda. Então, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de raio-x, raios gamas, etc. Todas essas são ondas eletromagnéticas. As que nós conseguimos ver, chamada de luz. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos uma onda mostrada aqui nesse gráfico. Ele está pedindo aqui o comprimento de onda, lambda, a amplitude A e a velocidade de propagação V, tá? Então vamos lá. Na letra A, só é a gente medir aqui, ó, de uma crista a outra, tá? A gente também pode medir numa coisa que a gente chama de nó, que é em relação à referência zero, tá certo? Então, vocês podem ver que aqui nós temos a execução de um ciclo completo de uma onda. Então, dessa forma, se você observar aqui, você vai ver que temos a distância de 2, ou seja, o comprimento de onda é 2. E a unidade que ele está medindo aqui é centímetros. Já a amplitude vai ser a distância da referência zero aqui, ó, até a crista, tá? Então a amplitude vai ser 4 centímetros. E a velocidade de propagação? Bom, a velocidade ela sempre vai ser igual
a lambda vezes a frequência. Ó, aqui tem um errinho aqui, ó. Aqui é milímetros, tá, pessoal? Aqui é milímetros. Por quê? Porque aqui tá em milímetros, tá certo? E esse aqui é centímetro, por quê? Porque aqui tá em centímetros. A velocidade de propagação dessa onda vai ser igual a lambda f ou lambda sobre t, tá? Que é a distância dividido pelo período. Bom, aqui ele não disse, mas o tempo necessário aqui, o período necessário aqui para que haja um ciclo é de 1 segundo, tá certo? 1 segundo. Então, dessa forma, a velocidade vai ser igual a lambda sobre t, vai ser igual a 2 centímetros dividido por 1 segundo, vai ser igual a 2 centímetros por segundo, tá? Então, ele não disse aí, provavelmente eu peguei o exemplo e não vi, mas eu estou citando aqui que ele seja 1 segundo, tá? Se for 2, se fosse 2 segundos, né? Vou botar de outra cor aqui, se fosse 2 segundos. Então, aqui seria 2 e aqui seria 1 centímetro por segundo, tá certo? Então é só vocês entenderem aí o que é o comprimento de onda, o que é o período, o que é a frequência, tá? E assim vocês não vão ter dificuldade com essas questões. Velocidade da onda, né? A velocidade da onda também pode ser medido através da força de tração da corda. Então imagine que você estica essa corda, né? Você faz uma força para ela ficar esticada. Depois que ela estiver esticada, você vai começar a vibrar na direção transversal, tá? Igual como temos aqui na figura 2. Quando você faz essa força, a partir dessa força você pode calcular a velocidade que vai ter essa onda aqui, ó. Como? Através dessa fórmula, raiz quadrada de força sobre μ, né? Que essa letra grega μ aqui vai representar aqui a massa da corda dividido pelo comprimento, que é chamado de densidade linear da corda, tá? Em quilogramas por metro, tá certo? Então F vai ser a força que traciona a corda e esse μ vai ser m sobre L. Então você pode escrever também dessa forma: velocidade é igual a raiz quadrada de F vezes L dividido por m, né? Onde L é o comprimento, esse comprimento aqui, ó, da corda, né? E o m é a massa da corda. Bom, esse L tem que estar em metros, essa massa tem que estar em quilogramas e essa força tem que estar em newtons, unidade do SI, Sistema Internacional. Dessa forma, a velocidade vai estar em metros por segundo. Reflexão de ondas. A reflexão das ondas, elas podem ser tanto com inversão de fase ou sem inversão de fase, né? O que é inversão de fase? Então, imagine essa onda que ela está se propagando aqui, ó. Ela tem esse formato, tá? Quando chegar bem aqui, essa parte aqui, ó, vai pro outro lado, só que ela vai inverter, ó. Ela tá em cima e ela vai inverter aqui, ó. Ela inverteu voltando, ela bateu aqui no ponto aqui, ó, na parede e voltou, tá certo? E voltou invertida. Então a gente chama isso de inversão de fase. Por que ela inverteu? Porque aqui é fixo, tá? Imagine que aqui é fixo, ele não pode se mover. Então se aqui é fixo, tá? Então quando é fixo, a gente tem a inversão de fase. E já quando não é fixo, quando é móvel, ou seja, que tu tá amarrado aqui, ele não tá amarrado, ele fez um nó transpassando aí essa barra, tá certo? Transpassando essa barra, então ela pode se movimentar livremente para cima e para baixo. Então, aqui não há a inversão de fase. Você observe que ela chega aqui, ó, e ela volta, né? Essa parte da frente vem para cá, ó, ela volta, mas ela continua no eixo de cima, tá certo? Então, no eixo de cima. Então, ou seja, que não tem inversão de fase, tá? Quanto à refração da onda. Então, toda onda que ela vai de um meio para o outro, ela sofre refração. Então, observe uma onda. Dois casos aqui. Essa onda vem dessa corda maior aqui, mais pesada. Tá amarrada essa outra corda fina, tá? Então, quando chegar bem aqui, o que vai acontecer? Essa onda, ela vai passar dessa corda, ela vai ter refração, né? Vai passar desse meio para esse. E ela não vai... Ela vai passar para cá, ó, tá? Então, nós teremos aqui uma velocidade do pulso refratado, tá certo? E aqui uma velocidade do pulso refletido, tá? Então tem uma reflexão. Essa reflexão, ela não inverte. Por quê? Porque essa corda é mais pesada, tá certo? Então, nós temos uma parte refratada, tá? A outra parte é refletida, tá certo? Já se for ao contrário, imagine que vindo o cabo mais fino,
mais leve para cá. Então o que vai acontecer? Parte vai ser refratada, ó. Parte vai ser refratada com velocidade de refração e parte vai ser refletida, só que agora vai ver inversão de fase. Por quê? Porque essa corda aqui é mais pesada, tá certo? Mais densa, a densidade linear dela é maior. A relação que relaciona a velocidade e comprimento de onda é essa daqui, né? Porque aqui nessa refração ocorre uma coisa interessante aqui, ó, na refração. A frequência, ela não muda, ela não muda, tá? A frequência não muda, tá? Então V é igual a lambda F, né? F é igual a V sobre lambda. Se ela não muda, tu vai ter essa relação aqui, ó. V1 sobre lambda 1 igual a V2 sobre lambda 2. Ou isso aqui também. Interferência. Então, interferência entre duas ondas transversais, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Então, vejamos aqui, ó. Essas duas ondas vindo aqui, ó. Dois pulsos que a gente chama positivos, tá? Então, imagine esses dois pulsos positivos vindo em direção ao outro. Quando eles se encontrarem aqui nesse ponto, a amplitude deles vai ser a soma, tá? Vai ser a soma. Vai ser a 1 mais a 2. Depois eles passam como se nada tivesse acontecido. Então só nesse ponto de encontro tem amplitude soma. Depois eles passam. Pode ver que o A1 continua e o A2 vem para cá, ó. Com as mesmas amplitudes, ó. Com as mesmas amplitudes, né? Com as mesmas amplitudes. Você pode ver que aqui é 1, aqui é 2 e aqui vai ser 1, 2, 3, né? Então teremos amplitude de 3 aqui, ó. 3 quadradinhos desse. Já na destrutiva, elas têm que ser inversas. Ou então esse pulso aqui é invertido desse. Um é positivo e o outro é negativo. Então aqui é menos 1, aqui é 1, 2, 3, aqui é mais 3, né? Então quando se somarem no ponto de encontro, nós teremos 2. Por quê? Porque mais 3 menos 1 é igual a 2, né? Então nós temos 2. 2 quadradinhos para cima, tá? E depois elas continuam após o encontro normalmente, tá certo? Após o encontro normalmente, tá? Então, antes do encontro, durante o encontro e após o encontro. Ondas estacionárias. Então, se você fixar aqui uma corda numa parede e começar a vibrar ela em sentido transversal, com uma vibração constante, vai começar a haver superposição entre as ondas geradas por essa vibração, tá? Então, vai formar um formato desse parecido, semelhante a esse aqui que está na figura. Isso aqui é chamado de onda estacionária, tá certo? Que representa basicamente a superposição de ondas que se propagam com a mesma frequência e amplitude em um mesmo comprimento de onda, tá? Os harmônicos desse tipo de onda, então veja bem, vamos tratar agora apenas de um tipo de onda aqui, estacionária, que está entre duas paredes fixas, tá? Quando estivermos lá falando sobre som, trataremos outros tipos. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, ó, se você observar, então, olha a onda é essa daqui, ó, tá? Então, ela começa aqui e termina aqui, ó. Se a gente cortar no meio ela, você vai ver que tem dois semicírculos, né? Então, essa aqui, ó, é uma metade, ó. E essa aqui é outra metade. Se você observar, se você falar que essa distância aqui é L, você vai ver aqui, nesse cara aqui, ó, que é chamado de primeiro harmônico, você vai ver que o L é igual ao lambda sobre 2, tá? Lambda sobre 2. Então, o L é igual a lambda sobre 2, tá certo? Lambda sobre 2. Então, o lambda do primeiro harmônico, o lambda 1, ele é igual a 2 vezes o comprimento. 2 vezes o comprimento, né? E fazendo aqui a frequência igual a V sobre lambda, nós temos que a frequência do primeiro harmônico, F1, é igual a V sobre lambda 1. Ou V sobre 2L, tá? V sobre 2L. Já no segundo harmônico, nós teremos essa figura, ó. Então, se você observar, agora nós temos um ciclo completo aqui nesse espaço L aqui, ó. Nós temos aqui um ciclo completo, ó. Então, aqui nós podemos dizer que o lambda 2 é igual a L, né? É igual a L. Ou você pode também entender que o L é igual a duas metades. Duas metades, que é o que está escrito aqui, ó, tá? Fazendo as devidas referências, nós chegaremos que a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro. No terceiro harmônico, nós temos 3 meias ondas, tá? 3 meias ondas, ou uma onda e meia.
aqui nesse L. Então o L vai ser 3 meias ondas. Então nós temos 1, 2 e 3, tá certo? E a frequência do terceiro harmônico vai ser 3F1. Quarto harmônico, nós teremos 1, 2, 3, 4. Nós teremos que a frequência do quarto harmônico vai ser igual a 4F1. Dessa forma, a frequência de um harmônico N vai ser igual a N vezes F1, tá certo? N vezes F1, onde N é igual a 2, 3, 4, 5, 6, etc. Então, essa daqui é a equação geral que relaciona as frequências entre os harmônicos. Quanto aos fenômenos ondulatórios, nós temos aí a reflexão, que já falamos, né? Ela pode acontecer tanto no mesmo sentido de propagação quanto com ângulos iguais, tá certo? Ela vem aqui, bate aqui, depois volta aqui, ó. Traçando uma normal, que é uma reta perpendicular a esse plano de reflexão, nós teremos um ângulo aqui, por exemplo, alfa e aqui também alfa, tá? Então, ou seja, se for 30, vai ser 30 aqui na saída, tá certo? Então, nós temos o mesmo ângulo. Já a refração, ela indo de uma corda para outra, quando ela vai de um meio para o outro, tem refração. Então, por exemplo, se ela vir do ar para a água, né? E a gente tiver aqui a reta normal, quando ela chegar bem aqui, ó, ela tem aqui um ângulo que eu vou chamar de ângulo I, ela vai mudar aqui o ângulo, chamar de ângulo R. Então, aqui incidência, aqui reflexão. Então, ela vai mudar essa direção aqui, ó, de propagação, tá certo? Então, isso aqui também é um outro tipo de reflexão, além daquela que nós já mencionamos aqui. E já a difração, é só lembrar dessa figura aqui, ó. Então, quando você fica ouvindo lá, conversa lá atrás da parede, é difração, tá certo? Então, a onda vem, é a capacidade que a onda tem de vencer os obstáculos, tá? Vencer os obstáculos. Então, a pessoa fala aqui e a outra consegue ouvir, tá certo? O nome disso é difração, tá? Frentes de ondas. Então, o princípio de Huygens, ele diz o seguinte, que cada ponto de uma frente de onda em um determinado instante é fonte de ondas secundárias, que tem características iguais às ondas iniciais. Então, o que ele quer dizer? Então, imagine uma onda aqui, ó, tem uma fonte aqui, ó, uma onda, e aí chega bem aqui, ela tem obstáculos. Tem obstáculos, só que desses obstáculos eu deixei aqui algumas aberturas. Chega algumas aberturas. O que vai acontecer em cada ponto? Quando ela tocar aqui a onda, cada frente de onda dessa vai formar uma nova frente de onda, tá certo? Então é isso que está escrito aqui, ó. Cada ponto de uma frente de onda em um determinado instante é fonte. Então nós temos aqui uma fonte, duas fontes, três fontes de outras ondas, tá certo? Então esse aqui é o princípio de Huygens. Polarização da onda. Então, polarização é deixar passar só a onda que você quer ou a onda do formato que você quer, né? Então, todo mundo já ouviu falar naquele óculos polarizado, né? O óculos polarizado, ele passa só as ondas que é projetado, pelas quais é projetada a lente. Então, aqui tem um exemplo. Imagine uma onda circular. Quando ela chegar bem aqui, ó, se você botar uma fresta vertical, ela vai sair vertical. Vai sair bem assim, ó. Onda transversal, vertical. Então, isso aqui é chamado de polarização vertical. Agora imagine essa mesma onda espiral aqui, ó. Imagine que você está rodando uma corda e ela chega aqui e agora o polarizador está desse formato, está na horizontal. Então a onda ela vai sair na horizontal, vai sair na horizontal. Então isso aqui vai ser chamado de polarização horizontal. Interferência de ondas bidimensionais, ela é muito semelhante aí àquela interferência que eu acabei de mencionar, construtiva e destrutiva. Então, ondas bidimensionais aqui na água, imagine dois pontos aqui na água, onde nós temos aqui duas ondas bidimensionais, tá certo? Dessa forma, nós teremos aqui vários pontos de interferência construtiva e interferência destrutiva, tá? Então, desenhando essa onda aqui em termos de linhas, nós teremos essa figura que vocês podem ver, tá certo? Onde esses pontos aqui, ó, cheios, identificam linhas de interferência construtiva, né? Quando tem dois valezinhos se encontrando, tá certo? Nós teremos aqui um vale maior.
E quando tem esses... Aqui nós temos interferência destrutiva, tá certo? Interferência destrutiva. A interferência... As duas vão ser dadas para você calcular aqui a diferença entre a distância de cada uma. Você vai usar essa fórmula, tá certo? Onde para interferência construtiva o N é 0, 2, 4, 6, ou seja, é par. E para interferência destrutiva o N é ímpar, tá certo? O N é ímpar. O que isso significa, esse D aqui? Esse D é a distância, ó. Então, imagine um ponto, esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aqui tem uma distância, que eu vou chamar de D1, e aqui tem uma distância, que eu vou chamar de D2. D1 menos D2 vai ser igual ao ΔD, tá? Que vai ser calculado dessa forma. Então, esse D é a distância da interferência até a fonte, tá certo? Ressonância. Então, ressonância, ela, quando você lembrar de ressonância, você assiste lá o filme do X-Men lá, Dias de um Futuro Esquecido, tem lá aquela parte que o rapazinho quebra aquele vidro, né? Então, como que ele quebrou aquele vidro? O que acontece? Todas as moléculas do corpo, elas possuem uma vibração natural. Então, nada está parado no universo, então tudo estão vibrando, tá? Se você encontrar essa vibração da maioria das moléculas que compõem o corpo e vibrar, começar a correr uma perturbação nesse meio, nessa vibração, essas moléculas vão se separar, tá certo? Vão se quebrar. Então é isso que ocorre aqui no vidro, tá? E é isso que fazia antigamente muitas pontes caírem com o vento. Então o vento começava a contornar os pontos de resistência de forma a criar ressonância na estrutura, e essa ressonância uma hora fazia ela cair, tá? Sem terremoto, sem nada, apenas a vibração na ressonância do material fazia as pontes caírem. Uma aplicação prática da ressonância é aqui, ó, a máquina de ressonância magnética, né? Máquina de ressonância magnética, a qual interage com a frequência de vibração das moléculas de água, né, que compõem 70% do corpo humano. Então ficamos por aqui. Essa aula foi de ondas, tá? Forte abraço e bons estudos.